Olá, estamos na aula 3 e hoje nós vamos trabalhar a organização e a gestão do processo pedagógico na educação infantil. Então, como eu disse nas aulas anteriores, a nossa disciplina vai estar trabalhando pesquisa na prática pedagógica 2 e o nosso enfoque vai ser para a educação infantil. Então, a partir da terceira aula, nós vamos estar direcionando para a educação infantil. Hoje ainda um pouco menos, porque nós vamos falar do processo pedagógico como um todo, mas nós vamos direcionando para a educação infantil, que é uma fase muito especial, primeira etapa da educação básica, e que nós, enquanto pedagogos, precisamos entender que a partir da LDB 93/94/96, a educação infantil passa a ter um espaço muito especial na educação básica. Então, nós precisamos compreender que espaço é esse e que linha é essa agora que, hoje, agora com a nova LDB, nós podemos percorrer e como que nós vamos entender essa criança, que ela é possível de aprendizagem desde dessa fase da educação infantil. Na aula passada, eu também comentei com vocês que nós falávamos de uma escola de ensino médio, nós falávamos da organização do projeto político-pedagógico deles. E por que eu escolhi uma escola de ensino médio, sendo que nós estamos falando da educação infantil? Eu escolhi a escola de ensino médio, e eu comentei isso na aula passada também, que as escolas de ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e as escolas de ensino médio têm uma prática muito maior com o projeto político-pedagógico. E por este motivo, nós utilizamos um pouco da experiência dessa escola de ensino médio, mas nós temos uma ideia de como é elaborado um projeto político-pedagógico e que nós possamos, da mesma forma, preparar o projeto político-pedagógico numa escola de educação infantil. Então, a Escola Estadual de Ensino Médio Joaquim José de Medeiros, que fica em Cruzeta, Rio Grande do Norte, eles discutiam como elaboravam o projeto político-pedagógico. E eu quero retomar a fala da professora Jerusa. Ela ressalta que os professores com práticas tradicionais foram para a faculdade estudar. O que isso significa? Significa que para a prática pedagógica daquela escola, aquela postura daqueles professores não era interessante, porque esses professores com práticas tradicionais não era o que a escola buscava. Então é isso que nós vamos discutir na aula de hoje, essas práticas pedagógicas. Então eles não estavam por dentro da proposta pedagógica que a escola pretendia realizar. Muito bem. Então, o que nós pensamos e o que nós discutimos, o que nós temos no texto dessa aula? Que toda ação educativa sugere uma intencionalidade. Trata-se de uma ação política. Ora, o que vem a ser essa ação política? Que profissional é esse que vai estar trabalhando numa escola e como que ele vai estar orientando os seus alunos? Nós estamos falando de escola de educação infantil e começamos a pensar, mas crianças tão pequenas, 3, 4 anos, pensar ainda em ação educativa, projeto político, uma ação política, parece que tudo isso é muito estranho, mas na verdade não é. Então é algo que nós, enquanto professores, já temos os nossos pensamentos, os teóricos que nós concordamos, os teóricos que nós não concordamos, as práticas, e é um pouco disso que nós vamos discutir. Então, sempre nas nossas ações, nas nossas atividades, existe uma intencionalidade. A outra questão é o processo coletivo e que deve envolver todos os professores da escola, refletir sobre o fazer educativo. Nós comentamos isso na aula passada também e comentamos na aula de didática, quando nós falávamos do projeto político-pedagógico, que o projeto político-pedagógico, a ação pedagógica que a escola vai elaborar, ela tem que ter os seus pares nessa discussão. Então, como que se dá? Se dá através da conversa, do diálogo, do planejamento do coletivo, do grupo, de todos. Todos estão envolvidos. Então, não é uma ação isolada apenas do professor. Outra questão é necessária uma direção, uma tendência pedagógica que direciona os caminhos. Ora, se nós falamos hoje em Vygotsky, então quais são as ideias de Vygotsky? Ele valoriza muito a linguagem, a socialização, a interação com o meio. Então, se nós partimos desse pressuposto de que nós queremos utilizar muito do que Vygotsky defende nas suas leituras, nas suas pesquisas, então nós vamos ter que pensar numa prática. Da mesma forma, se eu pensar numa outra prática, onde eu penso que as crianças têm apenas que decorar e reproduzir o que está sendo decorado, reproduzir um desenho, apenas pintar um desenho na educação infantil, então aí é uma outra linha pedagógica que a escola vai estar optando.
mas isso não é cada professor escolher sua prática pedagógica, mas a escola precisa ter uma intencionalidade, um caminho em comum. Todos precisam seguir a mesma linha. Se todos optarem por serem de uma linha, a linha de Vygotsky, do teórico Vygotsky, aproveitar suas ideias, então a escola vai caminhar nessa linha. Mas se ela optar por uma escola mais tradicional, então a escola vai estar optando por uma prática mais tradicional. Mas vamos discutir um pouco mais sobre essas práticas, o que vem a ser tradicional e as outras práticas também. Ainda um outro ponto que eu quero destacar é a necessidade de uma direção, uma tendência pedagógica que vai direcionar os caminhos. Então, nós não vamos poder andar de uma forma sem rumo. Mas o que nós precisamos estar atento é que nós vamos precisar de um roteiro, de um caminho a ser traçado. E como que vai se dar isso? Então, nós temos aqui, no nosso texto base, vocês vão estar podendo aprofundar um pouco mais, nós também vamos colocar textos complementares, mas um dos textos, uma das pedagogias que nós queremos enfatizar com vocês é a pedagogia tradicional. Né? Então, ela começa com os jesuítas e vai mais ou menos até o final do século XIX, onde o professor é quem sabe tudo e o aluno não sabe. O professor dá tudo pronto e o aluno recebe de forma passiva e sem questionar. Então, é uma prática que o aluno não precisa estar refletindo, o professor não precisa ter uma outra intencionalidade, porque ele vai passar todo o conteúdo e já deduz que o aluno não tem conhecimento nenhum. E aí eu coloco aqui uma reticências, esses 3 pontinhos, que eu quero deixar aqui a reflexão. Será que é isso mesmo? É isso que nós queremos dos nossos alunos hoje? Quando nós observamos as nossas crianças, nós podemos dizer que eles não têm conhecimento nenhum e que eles não são capazes de aprender nada, e nós adultos, nós professores que vamos trabalhar todo o conteúdo com ele? Então, é algo que nós precisamos refletir. Se a nossa realidade, as nossas crianças hoje podem se comportar assim. Como que nós vamos lidar com essas crianças na escola, na sala de aula? Muito bem. Aí nós temos a pedagogia nova. O que é a pedagogia nova? As ideias da escola nova, as escolanovistas, elas contestam diretamente a pedagogia tradicional. Ou seja, elas reconhecem a capacidade dos alunos em aprender, produzir e agir. E eu penso que é algo muito positivo, porque nós sabemos que as crianças têm capacidade de aprender, de produzir, de agir, elas são ativas, né? Então, nós não temos como querer que essas crianças fiquem estagnadas, sentadinhas e pensar em atividades onde elas têm que ficar paradas o tempo todo. Né? Então, aqui vem a escola novista que começa a questionar a pedagogia tradicional e que reconhece que os alunos têm capacidade, sim, e que eles são possíveis de aprender, de produzir e de agir. E quem tem um contato com crianças sabe que elas realmente nos surpreendem a todo momento, com essas características, né? Com essas possibilidades de aprender, produzir e agir. E depois tem as pedagogias progressistas do século XX. Né? Então, o que são essas pedagogias? A pedagogia libertária, a pedagogia libertadora, a pedagogia crítico-social, dos conteúdos que emergem nessa perspectiva. Essa perspectiva de que o aluno pensa, o aluno é possível de questionamentos, então que é possível trabalharmos com os nossos alunos nesse sentido. E aí eu retomo, mas é criança, isso é possível? Sim, é possível. Nós temos a pedagogia crítica também. São correntes pedagógicas que surgiram nas 2 últimas décadas e têm suscitado estudos sobre o currículo enquanto diminuição da repetência e recorte da sociedade para a escola. Então, não é uma escola descontextualizada, é uma escola contextualizada, é trazer a realidade para dentro da escola, né, o que acontece na sociedade. E isso é extremamente importante e rico e que nós já sabemos pelas pesquisas que ela produz a aprendizagem de uma forma significativa. As pedagogias críticas apontam para a proposta de uma escola que conduz a reflexão sobre as composições sociais com vistas à emancipação dos sujeitos. Quem são esses sujeitos? Os alunos, a partir das suas aprendizagens. Então, nós queremos que esses alunos mostrem a sua participação, mostrem as suas atividades, mostrem as suas posturas, que a sua vivência, a escola vai influenciar na sua prática, né? Então, que a sua vivência vai ser contextualizada e que não vai ficar uma coisa estagnada, a realidade da escola. Nesta corrente está afiliada a pedagogia histórico-crítica, né, que é o que vem a trazer à tona essas possibilidades dessa criança.
Paulo Freire deixa uma frase no texto de vocês que eu quero trazer aqui para a nossa discussão também. O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, o professor sério, ou incompetente, ou irresponsável, o professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar a sua marca. Isso é muito sério, né? Então, que nós precisamos refletir, seja como for o papel de professor que nós assumimos na sala de aula, nós vamos estar marcando significativamente a vida dessas crianças. E principalmente da educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, é o alicerce do indivíduo. E para finalizarmos a nossa aula, a professora Beth Toledo, que é a conteudista, ela utiliza uma poesia do Paulo Freire que eu gosto muito e que fica como reflexão. Ela abre a nossa apostila, nosso texto base da aula 3, e eu quero utilizar então essa poesia para nós refletirmos então de como vai ser essa escola, né? Então nós refletimos sobre a prática pedagógica e ela fala de uma escola. Que escola é essa, né? Então Paulo Freire, todos sabem a sua personalidade, ele sempre acreditou muito na criticidade do indivíduo, que ele pode ser uma pessoa participante na sociedade, um cidadão consciente, e ele vê isso enquanto escola também. O desenho a gente já vê, um desenho, né? Acho interessante esse desenho, porque já retrata a educação infantil também, então uma coisa feita pela criança, e isso nós precisamos valorizar e repensar esses desenhos prontos que nós temos visto com tanta frequência nas escolas, que também é um reflexo da prática pedagógica dessa escola. Escola, então vamos para a poesia. Escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários e conceitos. Não é só esse conteúdo todo. É mais do que isso. Escola é, sobretudo, gente que trabalha, gente que estuda, que se alegra, que se conhece e que se estima. Então, nós estamos falando de um lugar prazeroso, um lugar alegre, onde se faz amizades, onde se vivencia, onde se socializa. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. Então, esse grupo todo tem que tratar e tem que ser tratado com essa humanidade. O que é essa gente? É a humanidade, né? Enquanto seres humanos, enquanto pessoas que têm problemas, mas que também têm alegrias e que estão ali para se socializarem. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, como amigo e como irmão. Então, olha novamente aí a importância desse grupo estar muito bem articulado. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados, isso é extremamente importante. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade em ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma a parede, indiferente, frio e só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. Então eu deixo aqui essa poesia, eu acho que é importante que nós reflitamos sobre o que significa tudo isso. Será que é possível uma escola assim? O que precisamos fazer? O que a proposta pedagógica tem a contribuir nesse sentido? Então, as nossas discussões de hoje, será que nós podemos chegar numa escola? Porque, gente, olha que delícia. Ora, é lógico que uma escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. Então, que nós possamos pensar numa escola, eu acho que essa foto está muito bonitinha, representando o prazer dessas crianças em estarem na escola. Então, que nós possamos refletir, pensar numa escola interessante para nossas crianças. Até a próxima aula.